Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 4. E essa semana 4, gente, ela é um pouquinho diferente. Ela vai começar a trabalhar com os conceitos de dinâmica, tá? O que que é dinâmica? A dinâmica vai estudar as causas do movimento, tá bom? Antes a gente estava estudando como que os movimentos aconteciam, certo? Agora nós estamos interessados nas causas do movimento. O que que causam esses movimentos, tá certo? E para a gente começar a estudar isso, nós temos que entender três leis principais, que são as três leis de Newton, tá certo? As três leis de Newton são a base da nossa dinâmica. E aí, gente, em cada semana dessas que estão por vir, nós vamos trabalhar com uma lei diferente, tá? Hoje nós vamos conhecer a primeira lei de Newton, ok? Então vamos lá. Nessa primeira lei de Newton, o que que nós temos? Deixa eu abrir aqui isso. Nessa primeira lei de Newton, o que que nós temos? Primeiro, gente, a gente tem que entender o que que é inércia para a gente poder entender a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela também pode ser chamada de princípio da inércia, tá? Mas antes disso, vamos entender o que que causa basicamente o movimento, tá? Então, lembra que eu falei aqui agora que a dinâmica é o estudo dos movimentos, né? A dinâmica é o estudo dos movimentos, das causas dos movimentos. Mas o que que causa o movimento? O que causa o movimento é uma coisa chamada força, tá? E o que é a força, gente? A força, ela vai ser uma grandeza que vai provocar variação da aceleração, tá? Então, toda vez que a gente fizer uma interação com a matéria, então a gente está interagindo com a matéria, está interagindo com algum objeto, e esse objeto tiver uma determinada aceleração, está agindo sobre ele ali uma coisa chamada força, tá? Essa força, ela é uma grandeza vetorial, tá certo? O que que significa ser uma grandeza vetorial? Que ela vai ter o valor dela, mas também vai ter direção e sentido. A gente vai ver isso lá na segunda lei, tá bom? Vocês vão ver como é que faz isso. E a unidade dessa força é o Newton, é N maiúsculo, tá? Em homenagem ao Isaac Newton, que estudou todos esses mecanismos, ok? Então, a primeira lei, gente, que é a lei da inércia, vai dizer que, primeira coisa, vamos entender o que é inércia, né? A inércia de um corpo, gente, é a propriedade que o corpo tem de permanecer parado ou em movimento. Ou seja, ele resiste sempre a qualquer variação da velocidade. Ou seja, se ele está parado, ele não quer entrar em movimento. E se ele está em movimento, ele não quer parar. Tá? Isso seria a inércia. Claro que quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a inércia desse corpo. Tá? Então, a primeira lei de Newton, ela fala justamente isso. A primeira lei de Newton vai falar que um corpo, tá? Um corpo em repouso, tende a permanecer em repouso, ok? E um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Até aí tudo bem, né? Tende a continuar em movimento. Só que não é um movimento qualquer que ele vai continuar. É um movimento retilíneo e uniforme, ok? O que quer dizer isso, gente, que o Newton falou? O Newton falou o seguinte, que quando não tem força sendo exercida em um determinado corpo, esse corpo teria tendência de se mover infinitamente. Quando eu já coloquei ele em movimento, ele iria se mover infinitamente. Ou, se não tem nenhuma força agindo sobre um determinado corpo e ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso infinitamente, ok? É isso que acontece no nosso dia a dia? A gente sabe que não, né? O que acontece no nosso dia a dia? A gente, sei lá, joga um carrinho no chão e daqui a um certo tempo ele para. Ele para o movimento dele, né? Por que que ele para? Porque existe força, tá? No chão. Essa força que existe no chão, que vai, às vezes impede o movimento dos corpos, é chamado de força de atrito, tá? Então, em todo o chão, por mais liso que ele aparente ser, vai existir essa força de atrito.
ok? E aí, claro que não vai valer a primeira lei de Newton. Então, para valer a primeira lei de Newton, gente, a gente tem que estar num ambiente em que não exista nenhum tipo de atrito, tá? Porque esse atrito aqui vai fazer diferença, ok? Então, a primeira lei de Newton vai dizer isso. Se um corpo está em repouso, ele tem a tendência de permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, tem a tendência de permanecer em movimento, ok? Mas que tipo de movimento que é? Movimento retilíneo e uniforme, ok? E aí, gente, existem várias aplicações em relação a isso, né? Vamos supor que a gente está dentro de um ônibus, nessa situação aqui, tá? E o ônibus está parado, a gente acabou de entrar no ônibus, certo? Então, o ônibus está parado ainda. E aí, de repente, o ônibus arranca. O ônibus começa a se movimentar, certo? Quando o ônibus começar a se movimentar, o que vai acontecer? Você que estava aqui parado junto com o ônibus vai sentir a variação de velocidade que foi aplicada a ele. Então, o seu corpo automaticamente vai para trás, porque a tendência do seu corpo era permanecer em repouso junto com o ônibus que estava inicialmente, ok? O contrário também acontece, gente, né? Você está no ônibus, então seu corpo está ali acostumado com o movimento do ônibus, certo? De repente, o ônibus dá uma freada muito brusca. O seu corpo não está acostumado a esse movimento, né? O seu corpo está acostumado ao movimento que o ônibus já tinha. Então, quando o ônibus para bruscamente, qual que é a sua tendência? Ser lançado para frente, né? Então, se você está num carro também, o carro freia bruscamente, a sua tendência vai ser lançado para frente. Pode ser lançado até para fora do carro, né? Então, por isso é importante o uso do cinto de segurança também, né? Que impede desse corpo ser projetado para frente. É igual aqui, ó. O cavalo estava em movimento e a pessoa em cima dele também. De repente, o cavalo para, o que vai acontecer? A pessoa que está em cima do cavalo vai ser lançada para frente, né? Porque o corpo dela acostumou com o movimento. Beleza? Então, a mesma coisa aqui também, ó. Essas bolinhas tinham a tendência de permanecer em movimento. De repente, parou aqui, ó, elas continuam em movimento, ok? Agora, esse aqui que é interessante, ó. Eu tenho uma moeda, né, em cima de um pedacinho aqui de papelão e um copo com água. E aí a pessoa ela vai empurrar esse papelão que vai dar um peteleco aqui, rápido, tá? E aí o papelão sai, mas a moeda não sai. A moeda vai cair aqui embaixo, né? Então, quer dizer, a moeda que tinha tendência de permanecer em repouso vai continuar em repouso, tá? É claro que, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Essa força que a pessoa aplicou aqui, esse peteleco, ele tem que ser bem rápido. Por quê? Para não produzir força e não atrapalhar a questão da primeira lei de Newton, tá? É a mesma coisa, gente, quando a gente tem, por exemplo, uma mesa, né? Já deve ter visto isso na internet, uma mesa cheia de pratos, copos, e tem uma toalha embaixo. E a pessoa vai e puxa a toalha rapidamente. Se ela fizer isso rapidamente, ela não vai derrubar nada que está ali em cima da mesa, né? Claro que as pessoas com experiência que conseguem fazer isso, né, gente? A gente não consegue de primeira, tem que ter uma experiência em relação a isso, ok? Então, tem vários exemplos que a gente pode aplicar essa inércia, princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, no nosso dia a dia, beleza? E aí nós vamos para os exercícios das páginas 9 e 10, que são os exercícios dessa semana 4, ok? E aí, o primeiro que eu vou fazer para vocês vão fazer o 1 e o 2, tá? E eu vou fazer a partir do 3. O número 3 está dizendo o seguinte, ó. Complete a frase a seguir. Todo corpo tende a permanecer em... Aí, né, tava sublinhado aí para vocês. Então, todo corpo tende a permanecer em... Aí, que complementa ali? Em repouso. Ou em movimento retilíneo e uniforme, né? Caso aconteça o quê? A força resultante sobre esse corpo seja igual a zero. A gente vai falar de força resultante daqui a pouquinho, tá? Então, grava essa informação aqui.
Beleza, gente? Então, a alternativa que vai complementar isso aqui é a letrinha E. Primeira coisa é repouso, depois uniforme, depois resultante e depois zero, tá bom? Então, é isso. O corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Está em movimento, ele vai permanecer em movimento. Contanto que eu não tenha resultante das forças, ok? Vamos para o número 4. No número 4, a gente tem o seguinte, ó. A figura mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. Né? Então, a pessoa estava no skate, de repente ela se chocou contra o obstáculo e acabou caindo. Né? Por quê? Por que aconteceu essa queda? Né? A queda do garoto justifica-se devido a quê? Ao princípio da inércia, né? Que fala o quê? Que como o garoto estava em cima do skate, a tendência do corpo dele é permanecer em movimento junto com o skate. E quando o skate para, o corpo dele ainda não acostumou com o repouso. Ele vai continuar em movimento, tá? Então, a letrinha correta é a letra A, beleza? E o número 5, gente, também é para a gente julgar as afirmativas, né? Essa parte é bem teórica. Então, ali nós temos, ó, um carro freia bruscamente e o passageiro bate com a cabeça no vidro para-brisa. 3 pessoas dão as seguintes explicações para o fato. Número 1, o carro foi freado, mas o passageiro continuou em movimento. Isso mesmo, né? O carro foi freado, mas o corpo do passageiro vai continuar o movimento. Por isso, ele vai ser projetado para frente, né? Então, eu coloquei aqui que a primeira é, ó, verdadeiro, tá? Número 2, o banco do carro impulsionou a pessoa para frente no instante do freio? Não, não é o banco do carro que faz isso, né? É o próprio corpo da pessoa que vai em direção, né, que vai ser projetado para frente, porque o corpo dela já está acostumado a esse movimento. Então, a número 2 é falsa, tá? Número 3, o passageiro só continuou em movimento porque a velocidade era alta e o carro freou bruscamente? Não, tá? Em qualquer situação, mesmo quando o ônibus, por exemplo, não freia tão, ou o ônibus ou o carro, né, tanto faz, não freia tão bruscamente assim, você sente o seu corpo sendo projetado para frente, mesmo que seja um pouquinho só, tá? Então, nesses casos, eles acontecem mesmo que a velocidade não seja alta. Então, a número 3 também é falso. Portanto, a letra correta é a letra C. Tá bom, gente? Então, essa parte é bem teórica, tá? Vocês vão fazer aí o número 1 e o número 2. E se tiver alguma dúvida, é só me procurar, tá? Que essa parte é bem de teoria mesmo, não tem formulazinha, essa primeira parte, né? Na semana que vem a gente já vai aprender uma formulazinha, mas só tem ela também. Tá bom, gente? Então, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.